E agora vai um resumão rápido, fácil, sobre o controle de pressão arterial. Vamos observar aqui quais são os pontos importantes. Um primeiro ponto é saber que a pressão varia de acordo com a vasoconstrição, a vasodilatação, ocasionada pela contração e relaxação da musculatura lisa. E também pela quantidade de água, né? Quanto que aumenta o volume, quanto mais água, mais volume, quanto mais volume, maior pressão nas paredes das artérias. Assim, com esses conceitos, vamos lembrar de um conceito de água. A água não está sozinha no plasma, ela está com solutos. Então, é uma solução, uma mescla de soluto e solvente. E os solutos principais são sódio, glucose e a ureia, que são osmolitos ativos. Por quê? Porque eles atraem água, né? Eles podem causar o movimento da água por osmose, por isso osmolito ativo. Se a gente pensa numa solução, né, água e soluto, ela vai causar sempre uma concentração. Essa concentração a gente vai traduzir como osmolaridade. É a concentração da solução. Vamos resumir assim. É a relação entre a água, que é o solvente, e a quantidade de soluto. Então a concentração ela pode mudar. Ela pode estar mais concentrada ou pode estar menos concentrada, hipertônica ou hipotônica. Então pode variar de acordo com dois parâmetros, ou com água ou com soluto. Por exemplo, se aumenta o soluto, aumenta a concentração. E se diminuir a água, também aumenta a concentração. Da mesma forma que se diminuir o soluto, diminui a concentração. E se a água aumenta, também diminui a concentração. Entendido esses dois pontos, vamos pensar que o controle da pressão ele ocorre por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso, basicamente controlado por neurotransmissores, né? Vamos lembrar da adrenalina e noradrenalina, e o endócrino por hormônios. O sistema nervoso acomoda basicamente nosso estado de pressão, estado pressórico, de acordo com um controle rápido, um estado de acomodação, um momento, né? Quando a gente faz câmbios de, de posição corporal, o nosso sistema nervoso reaciona. E o sistema endócrino controla mais lento. É basicamente um controle de suporte, de perfusão, para manter a perfusão. É um controle geralmente contínuo, né, de atuação lenta, mas também contínua. O controle de pressão exercido pelo sistema nervoso está relacionado com o nosso câmbio de postura. Acomoda a nossa pressão de acordo com a postura que estamos, né, através do processo de vasocontração e vasodilatação de vasos sanguíneos. Ele faz a vasodilatação ou vasoconstrição e isso vai fazer com que nossa pressão continue a mesma, mesmo que você estava em pé antes e depois você deitou, ou ao contrário, que você estava agachado ou deitado e de repente você ficou na posição de pé. Assim que é o controle mais rápido, uma forma mais rápida de controle de pressão. Agora, o controle endócrino atua de forma mais lenta, é um controle de suporte para a perfusão de órgãos importantes, coração, pulmão, a própria função renal e encéfalo. E ele é controlado através de células especializadas que vamos chamar de osmorreceptores e barorreceptores, que estão localizados em pontos estratégicos de nosso corpo e mantêm a informação de como está a pressão dos vasos sanguíneos. Os osmorreceptores para a osmolaridade e barorreceptores para a pressão. Estes osmo e barorreceptores estão localizados em seno carotídeo, arco aórtico, grandes artérias pulmonares, hipotálamo e também nos rins, nas células justaglomerulares do nefrão, né, perto da arteriola aferente. São três os componentes e o primeiro que eu vou falar é o hormônio ADH, ou vasopressina, que sai da neurohipófise e vai até o rim para controlar a reabsorção de água e também na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, por isso chama vasopressina. Então vamos lá. Toda vez que diminui a água, diminui o volume, e quando diminui o volume, diminui a pressão arterial. Os baroreceptores, eles vão ter essa noção que diminuiu a pressão arterial e vão passar essa informação para a hipófise. Neurohipófise secreta o ADH, que é o hormônio antidiurético. O que ele vai fazer? Ele vai atuar lá nos nefrões, né, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, expressando proteínas na membrana que fazem a reabsorção de água. E quando reabsorve água, aumenta o volume. Quando aumenta o volume, aumenta a pressão arterial. Certo? Agora também vamos pensar que ele chama vasopressina também. E, ou seja, ele atua na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, fazendo vasoconstrição, que aumenta a resistência periférica e aumenta também a pressão arterial. Outro
Outra função seria o mecanismo da sede. Ele atua no mecanismo da sede, fazendo com que a pessoa ingira água. Bebendo água, aumenta o volume e aumenta a pressão arterial. Ok? E um dos mais importantes sistemas de controle, sem dúvida nenhuma, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse atua da seguinte forma: se baixa a água, diminui o volume, e se diminui o volume, diminui a pressão arterial. Os baroreceptores, que são células que estão na arteriola aferente das células justaglomerulares, né, perto do glomérulo de Malpighi, no nefrão do rim, vão sentir essa diminuição da pressão e vão liberar a renina. A renina vai atuar numa molécula, que é uma proteína que está no plasma, que chama angiotensinógeno. Observem que ela chama angiotensinógeno, que significa que é um simógeno, que ela está desativada, e ela é produzida no fígado. Esse angiotensinógeno vai se transformar em angiotensina 1 quando ele entra em contato com a renina. E por sua vez, a angiotensina 1, ao passar pelo epitélio pulmonar, vai entrar em contato com a ECA, que é a enzima convertidora de angiotensina, e vai transformar ela em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor e que também participa de vários outros processos. Um deles, é óbvio, é a vasoconstrição. Angiotensina contrai os vasos, ou seja, causa vasoconstrição, aumentando a resistência periférica e aumentando a pressão arterial. A angiotensina 2 também atua no córtex da suprarrenal, principalmente na região glomerular, fazendo uma liberação do mineralocorticoide que se chama aldosterona. Vamos lembrar aldosterona. Na é sódio, ou seja, aumenta a reabsorção de sódio, que faz aumentar a água, né, a reabsorção de água e, por consequência, aumento da pressão arterial. E um outro ponto é que a própria angiotensina 2 estimula a neurohipófise para a produção e liberação da hormona antidiurética, ou seja, a vasopressina, que, como já falamos anteriormente, ela aumenta a absorção de água e também faz vasopressão, aumentando a pressão arterial. E uma outra forma de regular a pressão, de controlar a pressão, é através do péptido natriurético auricular, conhecido como PNA. Esse PNA é secretado pela aurícula toda vez que a aurícula sente que está muita pressão dentro, ou seja, que tem aumento de volume. Ela secreta o PNA vai até o rim e faz a liberação, uma maior liberação de sódio. Liberando o sódio, faz a liberação maior de água, diminui o volume, diminui a pressão arterial. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e assista mais vídeo na nossa página do YouTube, no Face e no Instagram. Mais Med.